Questão 164, Enem 2021, caderno amarelo. A demografia médica é o estudo da população de médicos no Brasil nos aspectos quantitativo e qualitativo, sendo um dos seus objetivos fazer projeções sobre a necessidade da formação de novos médicos. Um desses estudos gerou um conjunto de dados que aborda a evolução do número de médicos e da população brasileira por várias décadas. O quadro apresenta parte desses dados. Aí tem ano lá, ó, 90, tem 219 mil médicos, em torno de uns 300 mil aí por ano. A população brasileira em milhares tem 147 mil milhares, que é 147 milhões. Subiu para 191 até 2010, até 2010. A população brasileira subiu 50 milhões aí, e o número de médicos estava 200 mil, subiu muito mais. Nossa, subiu 150 mil, proporcionalmente falando, subiu muito. Segundo uma projeção estatística, a variação do número de médicos e da população brasileira de 2010 para 2020 será a média entre a variação de 90 para 2000 e a de 2000 para 2010. A variação do número de médicos e o da população brasileira, separados, né? Acredito. Com o resultado dessa projeção, determina-se o número de médicos por mil habitantes no ano de 2020. Tá. O número com duas casas na parte decimal mais próximo do número de médicos por mil habitantes no ano de 2020 seria, bom, para calcular o número de médicos por mil habitantes no ano 2020, a gente tem que saber o número de médicos e saber a população. E aí, para calcular o número de médicos e a população, a gente tem que fazer a média da variação daqui para cá e daqui para cá, né? Então, primeira coisa, qual que é? Vamos calcular para os médicos. Qual que é a variação de 1990, para 2000? Quantas pessoas variaram ali no número de médicos? Saiu de 219 para 292, então foi 292 menos 219. 9 fica 8, 12 menos 9 é 3, 8 menos 1 é 7, 0. Então foi 73 mil. O número de médicos variou. 73 mil. E de 2000 para 2010? De 2000 para 2010 foi de 365, 292 a diferença, certo? De 292 para 365. Isso deu 5 menos 2 é 3, 6 menos 9 não tem como, 2 e 3 é 1, 16 menos 9 é 7, 2 menos 2 é 0. Então aqui a diferença foi de 73 mil. Nossa, exato, sim. Legal. Então a gente já sabe qual foi a diferença de 90 para 2000 e de 2000 para 2010. Ele falou que a média dessa variação é a variação de 2000, de 2010 para 2020. Qual que é a variação de 2010 para 2020? É a média dessas duas. A média dessas duas vai ser 73 mil mais 73 mil dividido por 2. Ora, Paulo, isso aqui vai dar 2 vezes 73 mil dividido por 2, que é 73 mil. Isso. Então a gente sabe a variação já. A variação de 2010 para 2020 é 73 mil. Aí a pergunta que não quer calar é: tá, essa é a variação. E qual que é o valor em 2020? Ué, tem que ser o valor de 2010 mais a variação. O valor em 2020, percebam que eu não coloquei a setinha, ó, de 2010 para 2020. Em 2020 vai ser o quê? Vai ser o valor de 2010, que é 365, mais a variação, que é 73. 5 mais 3, 8. 6 mais 7, 13. 13 sobe 1. 3 mais 1, 4. 438 mil. Então, esse é o número de médicos. 438 mil médicos em 2020. A gente vai fazer a mesma coisa para a população brasileira. De 1990 para 2000, a população brasileira foi de 147 para 170. 170 menos 147
7 vira 6. Empresta 1. 10 menos 7 é 3. 6 menos 4 é 2. 1 menos 2 é 0. A variação aqui foi de 23 mil milhares. Né? 23 mil milhares. E de 2000 para 2010, 191 menos 170. Lembrando que essa é a variação. 191 menos 170 vai dar 21, certo? Qual é a variação, então, de 2010 para 2020? É a média da variação de 90 para 2000 com a de 2000 para 2010. É a média dessas duas. A gente tem várias formas de fazer. Dá para ver que vai ser 22 mil assim de cara, mas se você não souber, pode calcular a média. Isso vai dar 23 mil mais 21 mil dividido por 2. Aí isso vai dar 44 dividido por 2, que é 22 mil. Tá? Então, não tenha pressa, não se afogue, dá para fazer passo a passo. 22 mil. Esta é a variação. E qual que é o valor em 2020? O número de pessoas vai ser 191 mil que tinha em 2010, mais 22 mil de variação. Né? Estou fazendo a conta sem os mil aqui, por efeito de simplicidade. 1 mais 2 é 3, 9 mais 2 é 11, só que 1 mais 1 é 2, 213 mil. Então, a gente agora tem a população em 2020, que é 213 mil pessoas, e tem o número de médicos, 213 mil milhares, né? 213 milhões de pessoas, e 438 mil médicos, né? E ele pediu o quê? O número com duas casas na parte decimal mais próximo do número de médicos por mil habitantes. A gente vai pegar o número de médicos e dividir pelo número de habitantes em milhar. Dividir esses dois números, um pelo outro. Vamos fazer isso. A gente tem que fazer agora qual conta? 438 mil dividido por 213 mil. Corta os zeros, corta os zeros. E aí tem que fazer essa conta aqui. Vamos olhar as alternativas para ver se precisa mesmo fazer a conta. Ó, só de olho, 213 vezes 2, 213 vezes 2 é 426. Isso aqui é pouquinha coisa maior que 426, concorda? Então, essa resposta é um pouquinho maior do que 2. Então, já de cara, sem fazer muita conta, se eu tivesse pensado, eu chutaria D. Agora, para conferir, eu faria, ao invés de eu fazer essa conta, eu faria o contrário, eu já testaria a alternativa D. Porque eu sei que 213 vezes 2,06 tem que dar uns 438. Se der, é a alternativa. 6 vezes 3, 18. Sobe 1. 6 vezes 1, 7. 6 vezes 2, 12. Mais o do zero vai dar um monte de zero aqui. Mais 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2, 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Então, isso aqui vai dar 8, 7, 2 mais 6 é 8, 1 mais 2 é 3, e aqui é 4. Ó, deu 438,78, que é quase 438. Então, é uma resposta muito próxima. Tão próxima que é difícil das outras serem mais próximas, né? Então, a resposta tem que ser a B mesmo. Tá? Aí, se você tiver mais tempo e ainda não tiver muito certo, você pode fazer no dia de vestibular 438 dividido por 213, mão na massa. Vamos para a próxima questão.